Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso projeto Ler Juntos. Nesse espaço nós lemos e comentamos obras importantes sobre meditação, neurociência, psicologia e desenvolvimento humano, procurando construir pontes entre aquilo que a ciência descobre e aquilo que vivemos na prática. Hoje chegamos ao capítulo 8 do livro A Ciência da Meditação e eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que algumas pessoas parecem tão leves e outras parecem carregar um peso enorme dentro de si? Porque quando observamos as pessoas ao nosso redor, percebemos algo curioso. Existem pessoas que enfrentam problemas enormes e ainda assim preservam uma certa leveza, e existem outras que parecem continuamente exaustas, tensas, preocupadas, aprisionadas pelos próprios pensamentos. Não estou falando de pessoas sem dificuldade, todos nós temos dificuldades, todos enfrentamos perdas, frustrações, inseguranças, medos, decepções. A diferença parece estar menos nos acontecimentos e mais na forma como nos relacionamos com eles. E é justamente sobre isso que trata esse capítulo. Os autores apresentam um conceito muito interessante da neurociência chamado rede de modo padrão. Trata-se de um conjunto de circuitos cerebrais que conecta pensamentos, memórias, emoções, projeções, criando aquilo que podemos chamar de narrativa do eu. É graças a esse sistema que conseguimos lembrar do passado, imaginar o futuro, planejar, refletir e construir uma identidade. Portanto, o modo padrão não é um problema em si. Na verdade, ele é indispensável. O problema surge quando passamos a viver excessivamente dentro dessa narrativa. Quando tudo passa a ser interpretado a partir de nós mesmos. Alguém demora para responder uma mensagem e pensamos: o que isso significa sobre mim? Alguém se afasta. O que eu fiz de errado? Alguém muda. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Percebe? É um conjunto de sistemas sobre si próprio. O foco deixa de ser a realidade e passa a ser a interpretação que fazemos dela. Passa a ser a história que construímos dentro de nós com os pensamentos. E muitas vezes sofremos mais por essas histórias do que pelos acontecimentos em si. É aqui que gostaria de fazer a primeira pergunta desse capítulo. Por que quanto mais eu preciso de alguém, mais essa pessoa parece se afastar? Essa é uma pergunta desconfortável. Mas acredito que todos nós já estivemos dos dois lados dessa experiência. Já fomos a pessoa que precisava de mais e já convivemos com alguém que precisava de mais. Quando o modo padrão entra em cena, entra também um conjunto de processos ligados à autorreferência. A mente começa a girar em torno da própria história, dos próprios medos, das próprias inseguranças, dos próprios desejos. E isso produz uma sensação de identidade e de controle. O problema é que nos relacionamentos, esse mecanismo costuma gerar alguns enganos importantes, porque deixamos de ver o outro como ele é e passamos a investir naquilo que desejamos que ele seja. Começamos a construir mentalmente uma versão da pessoa, uma versão alinhada às nossas expectativas, às nossas necessidades, às nossas carências. E aos poucos, aquilo que chamamos de amor pode transformar-se numa tentativa de garantir
que o outro continue nos oferecendo determinadas sensações, ou validação, ou pertencimento, segurança, confirmação. Mas existe um problema. Ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Quando começo a depositar no outro a responsabilidade pela minha estabilidade emocional, a relação inevitavelmente se torna pesada. Porque aquilo que deveria ser encontro passa a ser necessidade, e necessidade excessiva costuma gerar afastamento. Você provavelmente já viveu isso, alguém se torna excessivamente pegajoso, excessivamente dependente, excessivamente demandante. E aquilo que inicialmente parecia carinho passa a ser sufocante. Por quê? Porque ninguém gosta de sentir que carrega a responsabilidade pela felicidade de outra pessoa. Isso é um peso enorme. E talvez seja justamente por isso que tantas relações entram em desgaste. Não por falta de amor, mas pelo excesso de necessidade. Existe uma frase do budismo que considero extremamente pertinente para ilustrar isso. O sofrimento humano nasce do apego. Muitas pessoas ouvem isso e imaginam que desapego significa indiferença, mas não é nada disso que estamos falando. Desapego não é deixar de amar, não é deixar de desejar, não é deixar de se importar. Desapego é parar de tentar transformar pessoas e situações numa extensão do próprio eu. É parar de tentar controlar aquilo que por natureza é livre, porque o apego faz exatamente isso. Ele nos convence de que precisamos garantir que as coisas aconteçam conforme desejamos. E quando isso não acontece, a gente sofre. Não porque desejamos, desejar é humano. O sofrimento surge quando confundimos desejo com controle. Quando acreditamos que o outro precisa corresponder às nossas expectativas para que possamos ficar bem. E é nesse ponto que gosto muito de uma pergunta que aparece naturalmente a partir dessa reflexão. Você ama a pessoa ou ama aquilo que ela provoca em você? Pense nisso um instante. Porque nem sempre a resposta é tão simples quanto parece. Muitas vezes aquilo que chamamos de amor está profundamente misturado às experiências que vivemos ao lado daquela pessoa, à forma como nos sentimos, ao modo como somos vistos, ao significado que atribuímos à relação. E isso não é necessariamente um problema, pelo menos não deveria ser. O problema começa quando deixamos de enxergar o outro e passamos a enxergar apenas aquilo que ele representa para nós. Porque nesse momento já não estamos mais nos relacionamentos, a gente está rodando em torno de nós mesmos, com uma pessoa que a gente construiu, a nossa construção mental, uma projeção, uma narrativa. E talvez seja por isso que o Freud tenha feito uma comparação provocativa a esse respeito. Ele dizia que o estado mais próximo da loucura que um ser humano pode experimentar é a paixão. Porque durante a paixão ficamos particularmente suscetíveis a perder os dados de realidade. Criamos cenários, idealizamos, interpretamos, projetamos. Passamos a enxergar mais aquilo que desejamos ver do que aquilo que realmente está diante de nós. Fernando Pessoa captou isso de forma também provocante quando escreveu: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. E talvez sejam mesmo,
Porque a paixão nos coloca nesse estado curioso em que a lucidez se mistura ao encantamento e passamos a habitar um território onde a realidade e a imaginação convivem ali lado a lado. O Gilberto Gil traduz algo semelhante na música Esotérico, quando fala sobre os excessos da paixão, aquela tendência de nos afogarmos no próprio encantamento. Não adianta nem se apaixonar, de acreditar que aquilo que sentimos precisa necessariamente ser sentido pelo outro. Da mesma forma, não adianta ficar tão apaixonada que não sabe nada, porque não será, porque cada pessoa habita seu próprio universo interno, cada pessoa contempla a vida a partir da sua própria história. E isso me faz lembrar uma passagem muito bonita do Dom Miguel Ruiz, no livro A Maestria do Amor, que ele descreve a cena em que uma pessoa contempla a lua extraordinariamente bela. A pessoa fica maravilhada, encantada. Então ela tenta colocar aquela lua nas mãos de quem ama, como se fosse possível transferir o próprio encantamento. Mas não é. Aquilo que me comove pode não comover você, aquilo que me emociona pode não emocionar outra pessoa. E talvez uma das formas mais maduras de amor seja justamente compreender isso, permitir que o outro tenha a sua própria experiência, seu próprio olhar, seu próprio ritmo, sem transformá-lo numa extensão das nossas expectativas. Porque quando conseguimos fazer isso, algo muda. A relação deixa de ser posse e volta a ser encontro. E talvez seja justamente nesse ponto que começamos a compreender por que algumas pessoas parecem tão leves. Elas não estão ocupadas tentando controlar a experiência dos outros. Elas não estão tentando garantir o futuro. Elas não estão tentando segurar a água apertando as mãos. Elas estão presentes, disponíveis, interessadas, mas não aprisionadas. E essa diferença muda tudo.